Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 1, verso de número 6. Iremos ler. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, os teus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para se dar discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Amados, eu sempre temo e tremo, André, quando eu subo neste púlpito, qualquer púlpito, para poder pregar a palavra de Deus. Eu sempre peço a Deus que não me deixe, em nenhum estágio da minha vida cristã, pastoral, me tornar alguém profissional do altar. Porque o profissional, ele sempre vai falar aquilo que ele quer, ou aquilo que ele acha que se deve dizer. Agora, o instrumento, Rebeca, o instrumento, ele sempre vai ser confrontado, presbítero, a ser apenas um instrumento, apenas um vaso. E o que eu vou dizer aqui hoje não é algo fácil de se ouvir, também não é algo fácil de se falar, mas é a nossa realidade. E eu orei a Deus esses dias para que o nosso coração e a nossa mente esteja aberto, para que a palavra encontre espaço, encontre lugar e nos transforme para a glória de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou refrescar a tua memória, a tua mente, que Satanás, ele não é alguém que cria coisas novas. Ele não é criacionista. O diabo, ele não é criacionista. Ele é diferente de Deus. Ele pode querer ser igual a Deus, mas ele não é igual. Ele não é um Deus. Ele é alguém que fracassou na sua jornada e foi arrancado da glória de Deus. Outra coisa, Satanás não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Satanás é teu inimigo, é meu inimigo, é inimigo da nossa alma. Deus não tem inimigo. E ele é só uma criatura. Ele luta contra nós, mas contra Deus não. O nosso Deus, ele é criacionista. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 1, que no princípio Deus criou céus e terra. O verbo criar aqui, pastora Eren, é bara no hebraico. Estou dizendo isso porque às vezes não tem importância, mas tem sim. Quer dizer, pastor Surineudo, criar do nada. O nosso Deus, ele não precisa de matéria-prima, Armando, para poder criar nada. Pelo poder da tua palavra, ele faz existir tudo, todas as coisas. Foi assim que aconteceu. Apenas com o poder da tua palavra, o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Uma certa feita eu ouvindo, porque a gente participa de muitas salas assim, e alguém disse assim, questionando o nascimento de Jesus Cristo pela Virgem que concebeu, e é impossível ter um ato como esse, de alguém dar o filho e não ser tocado por um homem.
E de repente alguém diz assim para aquele que criou tudo do nada: fazer uma jovem conceber é moleza. O nosso Deus, ele pode fazer todas as coisas, irmãos. Agora Satanás não. Cuidado para não dar para Satanás muito poder sobre a tua vida, sobre a tua mente. Só que o inimigo da nossa alma, ele é um vagabundo. Quem concorda, dá um glória a Deus. Ele é um sem vergonha. Quem concorda, dá um glória a Deus. É assim que a gente tem que tratar esse camarada. Ele não é Deus, ele é um vagabundo, ele é um sem vergonha. E eu estou usando essa expressão vagabundo e sem vergonha porque ele trabalha de dia e de noite para tirar de mim aquilo que é importante na minha vida. E eu quero que você inculque isso na tua cabeça nesta noite, que ele trabalha de dia e de noite para tirar de você, para arrancar de você aquilo que é importante na tua vida. E o que é importante na tua vida? O teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, a tua empresa? Não. O que é importante na tua vida e na minha vida é a nossa comunhão com Deus. Isso é importante, Iago, isso é importante. O importante, jovem, não é o que você vai... O importante na tua vida é a presença de Deus, é a comunhão que você tem com Deus. E isso ele trabalha de dia e de noite para poder arrancar. Ele não... O inimigo da nossa alma, ele não tem um poder de tirar, de fazer cessar o amor de Deus por nós. Mas ele tem o poder de fazer cessar o nosso amor por Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso ele tem poder. Eu tenho um cachorrinho lindo lá, e ele não tem um pingo de comunhão com Deus. Mas pensa num cachorro fofo. Eu tenho umas plantinhas lá que estão lindas, algumas por falta de água, não estão tão lindas assim, mas elas também não têm um pingo, presbítero Leandro, de comunhão com Deus. Não tem, elas não adoram a Deus. E você começa a perceber, pastor Maurício, porque a fonte de vida delas são diferentes. Estão conectadas com a terra. Mas entenda uma coisa, o homem não. Nós é diferente, William. Nós somos diferentes. A única criação que Deus colocou as mãos. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem em você o DNA de Deus. Ele colocou a mão em você, Gerson. Na criação, ele colocou o seu DNA. Gênesis 1, verso de número 26, diz que Deus colocou as mãos, as suas digitais no barro, no pó da terra, e fez o quê? Essa coisa linda que está aqui ouvindo hoje é a palavra de Deus. E ele fez a sua imagem, a sua semelhança. O Senhor fez. Ele reuniu a Santa Trindade e disse: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso, pastora Vera, não existe nada mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser algo que temos que buscar diariamente, continuamente, sempre, independente se temos dinheiro, se não temos dinheiro, se estamos bem, se não estamos bem, se estamos com... A presença de Deus é algo indispensável na nossa vida. Você entendeu esse negócio, meu irmão? O inimigo da nossa alma, ele tenta de dia e de noite destruir a nossa comunhão com Deus, porque ele sabe que se ele destruir, ele nos tira da fonte da vida. Ele nos arranca da fonte da vida. Agora, irmãos, tem gente que vive, tem gente que sobrevive. Entenda uma coisa. A presença de Deus, ela não está no Éden. A presença de Deus, ela está no jardim que Deus plantou. Aonde? Aonde ele plantou o jardim? Crê em Deus Pai. Sangue de Jesus tem poder. Aonde ele plantou o jardim? No Éden. Mas o Éden não é o jardim. Ninguém pegou. O Éden representa o mundo.
O jardim representa o lugar que ele plantou para colocar você para ter comunhão com ele. Ah, não. Adão e Eva perderam, pastor, a comunhão com Deus porque saíram do jardim. O jardim é um lugar de relacionamento, o jardim é um lugar onde Deus todos os dias, na viração do dia, após as atividades do homem, ele chegava lá, passeava e andava, ele se encontrava com os homens, um lugar preparado para ele. Irmãos, eu vou te falar uma coisa aqui, vai ser repetitivo, mas você precisa entender isso, foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que você não entrou aqui para ouvir o que você gostaria de ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar. Enquanto eu estava orando lá em cima, a presbítera Verônica estava fazendo uma oração aqui, e ela estava falando que Deus estava destruindo algumas ciladas, algumas armadilhas, algumas amarras que o diabo tinha colocado na vida de pessoas aqui neste lugar. E entenda uma coisa, pelo amor de Deus, Adão perdeu a sua comunhão com Deus ao firmar uma comunhão com Satanás. Ele perdeu o seu direito de ficar no jardim após firmar uma comunhão, um relacionamento com quem não tinha nada a ver com o jardim. E eu venho como homem de Deus te dizer nesta noite, cuidado. Não deixe com que Satanás, eu vou usar essa expressão aqui porque eu cresci a vida inteira dizendo assim, olha, você não tem que ficar falando esses nomes, porque esses nomes trazem... Não, é uma pregação, entenda isso em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que nós não podemos nos relacionar com dois senhores. Um deles vai desagradar um deles. O caráter do nosso adversário é matar, roubar. Pastor, misericórdia. O senhor acha que eu sou o quê? Para estar me associando ao inimigo? Crente, Deus Pai, o sangue de Jesus tem o poder. Só que entenda uma coisa, meu irmão, ele nunca vai apresentar para você, pelo menos para mim, nunca se apresentou assim, com a identidade dizendo, ó, eu sou o capiroto e vou acabar com a sua vida. Ele nunca se apresentou assim. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 14, que ele vem disfarçado de anjo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, pastor, eu não consigo ser feliz nos meus relacionamentos. Eu acho que eu nunca vou casar, pastor. Aí um tempo atrás chegou e falou, pastor, eu me desvinculei daquele camarada que bebia, que usava drogas e que me batia. Falei, glória a Deus, meu irmão, que bênção. Ainda bem que Deus abriu os teus olhos, porque a pessoa, eu conheci um outro fofo. Eu falei, é crente? Não bebe, né? Toma só uns drinks no final de semana. Falei, miserável. Está caindo na mesma cilada. Vai sofrer os mesmos. Mas você apanhou pouco, né, miserável? Por que de fazer uma escolha diferente em Cristo Jesus, você vai arrumar alguém que bebe só no final de semana? Caiu de novo no laço, irmãos. Caiu na mesma armadilha. Aí Pedro diz o quê? Estejam sempre cochilando, vigilantes, porque o inimigo de vocês, ele não cochila, irmãos. A Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo, querendo o quê? Me devorar. Olha para mim, em nome de Jesus Cristo. Uma brecha, meu irmão, e ele acaba com a sua vida. Um cochilo seu, ele acaba com a sua família. Ele acaba com todos os planos que Deus tem para a tua vida. Um cochilo, uma brecha que você der. Tem gente que está cochilando porque anda se associando com Satanás.
anda se associando com aquilo que não é de Deus. E ele sempre vai trabalhar na nossa carência. Ele sempre vai trabalhar nas nossas necessidades. Mateus 4 diz o quê? Que Jesus está com fome. Ele vem com o quê? Com pão. A Bíblia diz que Jesus chegou a declarar: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele vem com o quê? Oferecendo reino, riqueza e poder. Está cheio de pessoas achando que o que está recebendo é de Deus. Na verdade, cuidado, porque ele trabalha na tua carência. Cuidado que você que está procurando um relacionamento, você que está procurando um trabalho para ganhar mais dinheiro, cuidado porque ele trabalha desta forma, na nossa carência. E tudo que ele te oferece, ele não oferece porque ele te ama, ele oferece, ele te dá, porque ele disse isso para Jesus: tudo isso que está aqui nessa terra foi me dado, e eu posso dar a quem eu quiser, basta apenas ter um relacionamento comigo, e o objetivo dele é que você tenha um relacionamento com ele, porque o relacionamento com ele tira o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com ele tira você do jardim e coloca você no Éden. Põe aqui João 8:44, Brian. O sonho do adversário, meu irmão, é tirar a tua comunhão com Deus, é desconectar você de Deus. Esse é o sonho dele. E é isso que acontece quando nós vivemos na prática do pecado. Eu disse que não é uma palavra fácil de pregar, mas é uma palavra que nos leva para o céu. A prática do pecado nos leva a ter uma comunhão com um fedorento, com um vagabundo, com um sem vergonha, e não com Deus. Associar-se ao diabo. Olha o que diz essa palavra: vocês pertencem ao Pai, que é quem? Quem? Por que Jesus disse isso? Porque aquela galera queria realizar os planos de Deus ou do diabo? Os desejos de Deus ou os desejos do diabo? Irmãos, olha para mim, em nome do Senhor Jesus, a gente tem que fazer uma autoanálise de nós mesmos, porque às vezes as pessoas falam: mas a palavra tinha que ser para alguém. Não, a palavra é para nós. As nossas práticas, os nossos costumes, as nossas atitudes, são de Cristo ou são do diabo? Porque isso vai dizer qual é a tua paternidade. Quem está dizendo isso não é o pastor Mauro, quem está dizendo isso é o pastor Jesus. Ele falou: vocês percebem o pai de vocês. Ele é o pai de vocês. Por quê? Porque vocês procuram realizar o desejo dele, a vontade dele. Foi isso que aconteceu no Éden. Ao invés de Eva realizar o desejo de Deus, realizou o desejo de quem? Eu não gosto muito disso, pastor, mas olha para a pastora Ellen aqui e fala: se eu descolar que você está conectado ao chifrudo. Não, porque a gente precisa ter um start. André, você tem cara de crente, mas se eu descolar que você está conectado com ele, que você está fazendo muito mais a vontade dele do que a vontade de Deus, tem crente que fala: você me respeita, eu sou crente. Tem um ditado no mundo que eu cansei de ouvir isso: pai é aquele que cria. Por quê? Não foi ele que fez, mas é ele que está dando a comida. Você está comendo na mão de quem? Pai é aquele que... Não, mas não é aquele que faz. Pai é aquele que dá o alimento. E a pergunta que não quer se calar: você está comendo na mão de quem? De tudo que sai da boca de Deus ou de tudo que sai da boca de Satanás? Na mão de Deus, porque na mão de Deus a gente come no deserto. Tem muita gente que ao invés de comer da palavra, está comendo da pornografia. Que ao invés de comer da palavra, está comendo do adultério. Oh, Espírito Santo. Posso te dizer uma coisa? Você pode ser crentão, pastorzão,
o maior de todos os evangelistas, o maior de todos os pregadores, a quarta pessoa da Trindade, mas o teu jardim não está protegido de receber uma visita da serpente. E o nosso erro é esse, porque nós estamos tão cercados pela religião, estamos tão cercados pelo autossuficiente, que nós esquecemos que nenhum jardim de nenhum crente está protegido a ponto da serpente não poder visitar. Você já pensou nisso? Pastor, não sei na sua casa, mas na minha casa é assim, vira e mexe, eu vejo que ele quer entrar, ou é através de uma conversa, ou é através de uma atitude minha, da minha esposa, dos meus filhos, de uma visita que chega lá. E se você deixar, ele entra e acaba com a comunhão que você a semana inteira fez com Deus, a vida inteira fez com Deus, teve com Deus. Eu quero falar aqui, sem perder tempo, irmãos, de 3 formas que o diabo usa, ele usa para destruir a nossa comunhão com Deus. Quantas formas? São 3 estratégias que ele usa desde do jardim do Éden. Desde o primeiro homem que o Senhor criou, ele usa. Só que, irmãos, entenda, é as mesmas técnicas, é as mesmas estratégias. Há milhares de anos, e há milhares de anos, os homens sonsos, que somos nós, caem. Essa conversa mole, fiada do inimigo. Esse texto nos ensina as técnicas repetitivas de Satanás para nos afastar de Deus. E qual que é a primeira técnica? Ele usa, cadê? Tinha combinado alguma coisa aqui? A primeira técnica é essa aqui que ele usa. Aumentar a restrição de Deus. Tem um mosquito aqui. Deixa nenhum líder sentar. O cara quer se alimentar. A primeira técnica qual que é, igreja? Ele tenta aumentar a restrição que Deus deu ao homem. Olha só o texto, capítulo 3, verso de número 1. Olha o que ele diz para Eva. É verdade que Deus disse que vocês não poderão comer de nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só, é verdade isso? Olha a manipulação na pergunta desse camarada. E ele faz assim, tá? Ele é assim. Só que o que Deus disse para Adão em Gênesis 2,16 é o contrário. Deus disse para Adão assim: Adão, você pode comer livremente de qualquer árvore. Olha só, qualquer árvore você pode comer livremente. Eu só vou colocar uma restrição. A mínima restrição é que vocês não comam da árvore que está no meio do jardim. A restrição é grande ou é pequena, igreja? Olha para mim, está calor, eu sei, mas eu não vou cansar vocês não. A restrição é pequena ou é grande? É pequena ou grande, igreja? É pequena. Mas qual foi a pergunta? É verdade que vocês não poderão comer? Essa é a primeira estratégia dele, evangelista. É aumentar, é fazer eu e você acreditar que o que Deus está pedindo para nós é muito. Meu Deus. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, é verdade que Deus não te deixa experimentar das coisas gostosas dessa vida? É como se ele estivesse dizendo assim: é verdade que Deus te proíbe de experimentar dos prazeres da vida? E hoje em dia a igreja, ele continua agindo dessa mesma forma. Ele continua usando o presbítero Verônica das mesmas técnicas de tentação para tirar o homem da comunhão com Deus. Ele continua armando, aumentando a restrição, aumentando aquilo que Deus minimamente pediu para nós não fazermos.
E ele aumenta, e ele chega para você e diz assim: olha, você começa a vir para a igreja. Você começa a querer ter uma vida com Deus, uma comunhão com o Senhor Jesus, e de repente ele vai logo dizendo o quê? É verdade que você vai passar o dia inteiro agora na igreja? É verdade que você vai ter que dar todo o seu dinheiro agora na igreja? É verdade que você vai ter que abandonar os teus amigos? É verdade que você não pode mais no estádio assistir o jogo do futebol do teu clube de coração? É verdade que você não pode mais assistir uma Netflix? É verdade que você não pode mais no cinema? Meu Deus! Veja como é que o sem vergonha, ele começa a colocar dúvida no nosso coração. Opa, se você aceitar Jesus como teu Salvador, é verdade que você agora vai ficar todo o teu tempo aonde? Não estou torcendo mais, porque não ganha mais nada. Mas a gente tem um time de coração, e às vezes a gente gosta de assistir um futebol, né? E ele fala: é verdade que você não pode mais? Irmãos, você trabalha na igreja, e teu trabalho aqui não é remunerado, e de repente ele começa a colocar no seu coração que o trabalho que você está fazendo é um trabalho escravo já. É a mesma técnica do jardim, presbítero Leandro, é a mesma coisa. As pequenas coisas que a gente faz para Deus, ele acha que ele começa a inculcar dentro de nós que é muito você ficar 1h30 num culto, 3 horas por semana adorando a Deus. É muita coisa, é muita coisa, é uma exploração. Para que isso? E esse é o primeiro passo para acabar com a tua comunhão com Deus. É o primeiro passo que ele dá para acabar com a tua comunhão com Deus. Ele aumenta as restrições de Deus. Ele faz você olhar para as coisas que Deus pede para você como se fosse um absurdo, como se fosse um exagero. O pouco que você fica na casa de Deus se torna muito. Muito. Cuidado. Porque é assim que ele trabalha na minha mente, e é assim que ele trabalha também na sua mente. E esse é o primeiro passo que ele usa para fazer você não ter comunhão com Deus, para tirar você do jardim, para tirar você da presença de Deus. É verdade que agora você vai aceitar Jesus, e você não pode fazer mais. Mas posso te falar uma coisa? Foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Esses dias eu disse para minha filha assim: filha, minha filha é minha amiga, os meus filhos são meus amigos, minha esposa. Eu disse assim: filha, com 18 anos papai vai cumprir o que a Bíblia disse. Estou te preparando. Está doendo um pouquinho, mas o papai está te preparando como flecha. Você está na minha aljava, daqui a pouco eu te solto. Quando eu te soltar, você vai acertar o alvo, mas você não vai se tornar escravo de ninguém com 18 anos, nem dos teus sentimentos, nem dos sentimentos dos outros, e nem de Satanás. É para a liberdade que eu estou te soltando, é para a felicidade. Ei, a partir do momento em que você conheceu Jesus, a partir do momento em que você resolve conhecer Jesus, é para a liberdade e não para a escravidão. Quando ele fala assim: não come, você não come porque ali tem veneno. Quando ele fala não toca, não toca porque ali tem morte. Mas o diabo vai fazer você entender que você tem direito de fazer aquilo, de viver aquilo, de participar daquilo. Não deixe o inimigo aumentar as restrições de Deus sobre a tua vida. Porque tudo que Deus te pede é o mínimo para você não quebrar a cara, para você não destruir a tua eternidade. A segunda estratégia de Satanás é o quê? É diminuir as consequências pelo pecado, é diminuir as consequências pelos nossos erros. Vejam que o primeiro, ele aumentou o campo das restrições. É verdade que você não pode fazer mais nada, Eva?
Agora o segundo, ele é um estrategista furreco, irmãos. Agora ele vem fazendo o contrário. Ele vem agora dizendo: olha, Eva, olha o verso 2. Ele vem agora de uma forma estratégica, diminuindo as consequências pelos pecados. Ó, você desobedecer a Deus não é tão ruim assim. O verso 2 diz que essa mulher, ela responde à serpente. Mas antes de falar disso, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa. A pior tolice minha e tua, burrice mesmo, irmãos, burrice, é quando nós abrimos diálogo com a serpente. Não faça isso, não. Não faça isso. Tem pessoas que só vão se aproximar de você para tirar a tua comunhão com Deus. Tem pessoas que é a própria serpente, o diabo está usando essa pessoa para tirar a tua comunhão com Deus. Então, quando você perceber isso, não abre um diálogo com ela. Pastor, eu canso de ver pessoas maravilhosas, somos nós, e falar assim: pastor, o senhor não vai falar nada, está falando de você. Pastor, o senhor não vai falar nada, está falando do Senhor. Irmãos, aí você conta até 1000, porque você é gente, né? Você não é anjo. E aí você fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu estou igual Neemias, eu não estou com tempo para conversar com serpente, porque o tempo que eu tenho para conversar com o leão da tribo de Judá. E aí você acaba com a conversa, porque o leão é diferente. Ao invés de abrir um papo com a serpente, vai conversar com Jesus, vai falar com Jesus. Não perca o teu tempo, não perca o teu tempo, não. Conversa com Jesus, porque Ele vai te dar direção, Ele vai te colocar na direção certa. Muitas vezes é melhor você ficar calado do que... Então o verso aqui 2 diz que ela abre a sua boca e diz assim no diálogo com a serpente. Verso 2: não, nós podemos comer. Não é bem assim. Nós podemos comer. Aí o verso 3, olha só: mas Deus disse para nós que do fruto da árvore que está no meio do jardim, só essa que nós não podemos nem comer e nem nela tocar, pois no dia que comemos, certamente nós morreremos. Irmãos, olha a resposta da serpente para a mulher no verso 4. Pelo amor de Deus, olha isso. Se você não entender, eu vou te pegar. Então a serpente disse à mulher: é claro que vocês não morrerão. Tem morte não. Veja que ela diminui. Dentro do coração da mulher, a consequência é pela desobediência dela. É como se ela estivesse dizendo, pastor, para Eva, bem assim, ó, menina, para de ser boba. Você está vivendo em que século? Que é isso? Aonde uns beijinhos de vez em quando na escola do menininho, que você não tem compromisso, é pecado. Para com isso, vai ser boba. Aonde dá um golezinho, uma cervejinha, para com isso, que coisa boba, menino. Isso aí não vai te levar para o inferno, não. Mas é uma palavra de Deus, porque diz que num copo de vinho, no final pode ter uma serpente. Toma cuidado, porque a gente começa com um biquinho, com um golinho. Mas Deus está te alertando, ó, não vou te proibir não. Mas no final tem alguma coisa que pode te fazer muito mal. O que é? O amigo está vendo uma pornografia no vídeo, a gente passa, mas o que tem a ver? Deixa eu dar uma olhadinha, o celular nem é meu. Não vai fazer mal algum, é isso que ela falou. Para. Morrerá não tem morte nisso não. Pode tocar, pode comer, pode fazer. Irmãos, fique ligado em Jesus. Fique conectado em Cristo Jesus. Porque a estratégia do inimigo é fazer você olhar para o pecado como se o pecado não fosse pecado. A estratégia do inimigo é você olhar para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e dizer: não é bem assim. Eu vejo pessoas pregando, pastor Nadir, como a senhora pregou aqui na quarta-feira, e diz: não mintam, porque todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E a primeira coisa que o diabo tenta inculcar na nossa mente é o quê? Que não é bem assim. Que uma mentirinha pequena não vai levar ninguém porque afinal de contas, Deus
é amor. Deus é compaixão. Ele é Pai. Mas você só esqueceu que Ele é justiça? Também. Só tem uma coisa, irmãos. Põe aqui Mateus 24, 35. Só tem uma coisa que você precisa entender, é isso aqui, ó. Passarão todas as coisas. Passarão céus. Mas tudo que Jesus disse, tudo que Deus disse, jamais passarão. Se Ele disse, tome como verdade. Tome como verdade. Não caia nesse papo furado do inimigo. Você não pode, nessa altura do campeonato, por causa das tuas necessidades, das tuas vontades, achar que não é bem assim. Você não pode diminuir a consequência pelo pecado. O pecado é grave. Romanos 6:23 diz que o salário dele é o quê? É a morte. Não é caro? Não é caro, evangelista Letícia? Não é caro? O salário para quem vive uma vida fazendo aquilo que Deus não está envolvido é caro, meu irmão. É o inferno. Só que o inferno não foi criado para nós. Fala para o teu irmão que está dormindo aí, fala: o inferno não foi criado para nós. O inferno foi criado para Satanás e os teus demônios, irmãos. E é por isso que ele tenta diminuir a consequência pela rebelião, pela desobediência, porque ele fala o quê? Eu quero ver você passando a eternidade comigo. Eu quero ver você sofrendo na eternidade comigo. Porque tem pessoas que pensam que o diabo vai reinar no inferno. Não, tem um camarada chamado Abaddon, que vai aterrorizar esse camarada dia e noite, pelo século dos séculos. Lá ele não é nada. Ele não vai sentar num trono de pedra. Ele vai sofrer. Ele vai gemer pelos séculos dos séculos. Sabe que eu estou dizendo isso, irmãos? O pecado é uma realidade para quem vive no pecado. O que é pecado? O que é pecado? Errar o alvo. É eu fazer aquilo que Deus não está fazendo. Tem coisa que você faz que você sabe que Deus não está participando, sim ou não? Então não faça. Isso é pecado. Tem uma parábola em Lucas que Jesus diz sobre o rico e o Lázaro. E nessa parábola Jesus disse que lá no inferno, olha para mim, lá no inferno, que ainda nem foi inaugurado, um camarada chamado Lázaro está juntamente com um camarada que tem um título de um homem rico. Ele chega para Abraão e diz: pai Abraão, deixa Lázaro vir aqui, lá está no paraíso, pegar uma colherzinha de água e colocar na minha língua. Eu fiquei me perguntando, eu falei, mas no meio do fogo, o que vale uma gotinha de água na língua? Nada. E sabe o que eu fui entender? É que lá, irmãos, quando a gente fechar esses olhos para a eternidade, lá não haverá nenhum pingo, nenhuma gota de misericórdia. O momento é agora, é hoje. Entrega verdadeiramente a tua vida para Deus, para Jesus. Pastor, você está pregando para crente, mas está cheio de crente que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que não entendeu o que João 3,16 está dizendo: e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Não invista todos os seus recursos nesse tempo, porque é só um pedaço da corda. A eternidade é infinita. É infinita. Entregue a tua vida para Jesus. Feche os teus olhos para o sem vergonha do diabo, irmãos. O verso 5, eu vou terminando, segue dizendo assim: a serpente segue dizendo assim: Deus sabe que no dia em que deles comerem, os teus olhos se abrirão e vocês serão como? Conhecerão bem. Irmãos, entenda isso. Primeiro ele aumenta a restrição, depois ele diminui a consequência pelo pecado, e em terceiro, o que é que ele faz? Ele mistura o bem. É uma coisa só.
É uma coisa só. Ele tenta fazer com que Eva acredite que o pecado não é pecado, que o bem e o mal é uma coisa, que não existe o que é certo e não existe o que é errado. E isso gera no coração de Eva uma dúvida, porque até outrora ela estava olhando para aquela árvore dizendo: cara, tem morte ali. Só que agora ela consegue olhar para aquela árvore dizendo: opa, é só mais uma árvore, é só mais um fruto. 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são, mas nem todas me... Não é porque o teu amigo faz que você vai fazer, não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer, não é porque todo mundo está falando que você vai falar. Todas as coisas estão aí, estão lícitas, mas nem tudo te convém, meu irmão. Agora essa serpente, ela tenta fazer com que Eva olhe para o pecado de uma forma diferente. E quando, meus irmãos, olha para mim, estou terminando. Quando você olha, Iago, para o pecado de uma forma diferente, não como morte, você começa a ter desejo por ele. Ó, você começa a sentir desejo por aquilo. A serpente conseguiu inculcar no coração de Eva que aquilo que outrora era morte, que aquilo que outrora era desobediência a Deus, agora vai deixar ela forte. Meu Deus, agora vai deixar ela esperta, feliz e cheia de conhecimento. Porque ela disse para Eva: não, ele disse isso porque você vai ser como Deus. Você vai conhecer tudo. Você vai ser forte. Há caminhos que para nós parecem ser perfeitos, mas a Bíblia diz que no seu final eu não sei para quem você tem emprestado os seus ouvidos, porque eu sei que durante o meu dia o diabo fala muito mais comigo do que Deus. Eu não sei se vocês, comigo é assim. Durante o meu dia ele fala muito mais comigo do que Deus, porque o meu encontro com Deus é à noite. Eu encontro com Jesus à noite porque Ele vem depois do meu dia de trabalho. Eu tenho o meu momento com a minha família, e ali Ele se faz presente. E aí eu carrego toda a minha família, toda a presença de Deus para o meu dia. Mas é o dia inteiro Ele falando no meu ouvido. É o dia inteiro. É o dia inteiro. E Ele tenta misturar na minha cabeça que o errado não é tão errado assim. Não sei porque eu estou pregando isso. Ele tenta misturar dentro do meu coração que não é assim o errado. Não é como Deus está dizendo. Pode tocar, pode comer. Mas essa desobediência fez com que a família de Eva se destruísse. Sabe como que é o pecado, igreja? É difícil pegar o pecado se não vê um glória, né? A gente não vê um glória. O pecado é um pacote bonito. Bonito. Quem gosta de receber presente aqui? Quando vem aquele, Juliana, quando vem aquele pacote amassado, você fala: nossa, relaxa, não dá nem vontade de abrir, né? Mas o pecado não, ele é um pacote tão bonito, tão bem arrumado. Você não vê a hora de desembrulhar. Só que dentro é podre. Só que o seu conteúdo é estragado, meu irmão. O seu conteúdo é venenoso. Quando Eva estendeu a mão e tomou do fruto, naquele momento, olha isso, pelo amor de Deus, naquele momento, presbítera, ela tomou Satanás por seu Deus. Ela tomou Satanás como o seu Deus, como a sua verdade. Ela olhou espiritualmente para Deus e disse: o Senhor mentiu para mim. O Senhor é um mentiroso.
Olha para mim. Quem é o mentiroso na nossa vida? Eu disse que ele é um sem vergonha e um... Tá bom, vagabundo, não quer falar, eu falo. Não trate Deus como mentiroso e Satanás como verdadeiro. Pastor, misericórdia, eu vou me benzer com a mão esquerda, mas há autoanálise em nós. Você está seguindo o conselho de quem? Você está ouvindo a voz de quem? Você está comendo na mão de quem? Você está obedecendo a quem? Eva seguiu a voz da serpente, ao invés de seguir a voz de Deus. E ao seguir a voz da serpente, ela trouxe morte sobre a tua vida. Ela trouxe morte, trouxe condenação sobre si. Olha para mim, eu já vou encerrar, meu irmão. O que é uma árvore? E a gente vai fantasiar uma árvore, por exemplo, numa balada, um cigarro, uma bebida que Deus falou, não faça isso, uma mentira, um relacionamento, uma ficadinha. O que é uma árvore perto de todo o jardim que Deus tem para nós? O que é um prazer perto de tudo aquilo que Deus tem para nós? O que é? Para a gente estar trocando, para a gente estar podendo abrir mão de tudo. O que é um prazer agora, imediato, as suas necessidades para uma eternidade que o Senhor tem para nós. E sabe o que eu acho lindo? É tudo que Deus nos dá é de graça. Só que para mim ter um prazer na maconha eu tenho que pagar. Para mim ter um prazer numa bebida eu tenho que pagar, e essa miséria acaba logo no dia seguinte. Eu estou estressado, eu vou fumar um cigarro. Acabou de fumar, o seu pulmão está arrebentado, vai morrer mais cedo, vai pegar um câncer, e depois você está estressado de novo. Por que você não entra no teu quarto e vai falar com Deus, ao invés de ficar jogando fumaça para cima? Está dizendo que aquele que falou para você não fazer é um mentiroso, é isso? Porque não adianta a gente passar o dia inteiro na igreja e tendo como pai o diabo, que fica dizendo para nós que não tem nada a ver, que não é tão radical assim. Oh, meu irmão, que é isso? Existe uma palavra em hebraico que se chama or. Repete comigo, or. Or quer dizer luz e quer dizer roupa. Or quer dizer e quer dizer é a mesma coisa. Quando ela tomou o fruto e comeu, a Bíblia diz que quando Deus foi visitar no jardim, eles perceberam que eles estavam... Olha para mim, por que Jesus Cristo veio? Para nos levar de novo à vida, à luz. Ele falou, eu sou a luz. Luz quer dizer glória. Glória, pega isso, glória. Não é que quando ele comeu o fruto, ele falou, ai, eu estou peladão. Não, quando ele comeu o fruto, ele perdeu a luz, e quando perdeu a luz, ele viu que ele estava, e é para isso que Jesus nasceu, morreu, foi humilhado para nos devolver a luz, e para nos devolver a luz, nós precisamos sair das trevas. Luz e roupa. O homem, quando foi criado, o Senhor disse, façamos ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele falou, cheio de glória, cheio de luz. Mas o pecado nos arrancou da luz, e hoje Jesus veio para nos devolver essa glória, essa luz. E é por isso que ele está falando com a tua igreja amada, não se associe novamente às trevas. Por quê? Porque quando o céu rasgar, eu venho te ressuscitar em um corpo de glória. Sabe por que nós estamos aqui? Porque novamente o Senhor vai nos dar aquilo que Eva e Adão entregou para Satanás. O nosso corpo de glória.
Olha o que eu vou dizer, Nana. Hoje você bebe. Hoje você tem sexo livre. Hoje você usa droga. Hoje você faz palavrão. Hoje você faz o diabo a quatro. E está dizendo é mentira dele, porque eu estou vivo. A primeira morte é espiritual. Você perde a comunhão com Deus. A segunda morte é a morte eterna. Sabe por que essa palavra veio ao nosso encontro hoje? Porque Jesus está dizendo: eu quero tirar a minha igreja do relacionamento a qual Satanás está investindo. Pastor, eu gosto de sexo, então casa, miserável. Você vai ver que não é tão bom assim. É bom, mas não é como você pensa, meu irmão. Não é. Casa para ter um compromisso, para você cuidar da tua mulher, para você cuidar do teu marido e dos teus filhos. Casa. Pastor, eu gosto de prazer. Você gosta de prazer? Eu também gosto. Eu me lembro que quando a gente se converteu, né, amor? A gente fez um churrasco, eu fiquei olhando para um copo de Coca-Cola assim, ó. Eu falei, cara, você faz mal, mas você é muito melhor do que um copo de cachaça. Vou tomar depois 4 litros de água, mas a minha mente, a minha consciência vai ficar a mesma. Sabe, irmãos? A presença de Deus vale muito mais do que tudo isso. Paulo diz em Romanos 8,14, e eu encerro, que as leves e momentâneas provações que nós estamos sofrendo neste momento não se compara com a glória. Olha só. Evangelista Daiane, já imaginou você, essa nega linda, vestida de glória? Era assim que era para a gente estar hoje. Ora, mas a desobediência nos levou para ficar escuro. E é por isso que quando o Senhor, pastor Anadir, olhou para o casal, procurou o casal e não encontrou, porque eles estavam escuros. Eles haviam se associado às trevas. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Colocasse a mão no seu coração, porque talvez você está caindo nas mesmas lábias, na mesma conversa furada. E eu digo isso, põe de pé em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso porque ele nunca vai vir como chifrudo. Ele nunca vai vir, eu vou destruir a sua vida. Ele sempre vem viver com o sapatinho de lã, procurando as oportunidades. Eu sei que você entrou aqui precisando de tantas coisas. Talvez você está em crise dentro do seu casamento. Olha o que Deus manda te dizer. Cuidado, porque o diabo vai trabalhar na sua carência para acabar de vez com o seu casamento. Olha o que Deus manda te dizer nesta noite. Cuidado, para não deixar a ira morar dentro do teu coração a ponto de você machucar o seu cônjuge todos os dias, a ponto dele chegar num trabalho com o rosto triste, com o seu rostinho triste. Porque isso é para nós, irmãos e irmãs aqui. Enquanto às vezes a gente deixa de ser um instrumento dentro do nosso casamento para o nosso cônjuge, Satanás vem dando pirueta na rua. Jovens, você é um príncipe de Deus, cara. Você é uma princesa de Deus.
alguém que Deus preparou para você, mas você reparou que toda essa semana aparece um menino novo? Todo mês aparece um rostinho novo. E aí você vai perdendo a luz. Você vai se associando às trevas. Eu queria que você orasse nesta noite. E nesta oração eu gostaria muito que você colocasse diante de Deus, colocasse diante do Senhor as tuas carências, as tuas dificuldades, e pedisse ao Espírito Santo de Deus hoje, e dissesse para ele: Senhor, guarda o meu jardim, Pai. Falasse para Deus: Deus, hoje eu imploro ao Senhor, porque eu estou sendo visitado pela serpente. Eu te imploro, ó bendito Deus, que me ajude a ter mais fé, que me ajude a guardar a tua palavra, Senhor, no meu coração, porque eu não quero errar o alvo, eu não quero pecar contra ti. Pede para Deus em nome de Jesus Cristo. Fala para Deus nesta noite na estratégia para você não dar mais ouvidos à serpente. Abre diálogo com a serpente, porque o que a serpente quer é tirar a tua comunhão com Deus. Ela quer destruir o teu jardim, ela quer destruir a tua infância, o teu casamento, a tua casa. Esse é o projeto dela. Você vai sair daqui hoje dizendo: não sou alvo da serpente. Você vai dizer aqui hoje: Deus, eu quero viver a tua história, a história que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Fala para Deus nesta noite: Deus, eu não quero viver uma vida de engano, eu não quero, Senhor, trocar a comunhão contigo para ter um relacionamento com a serpente, eu não quero, porque eu sou a tua igreja e estou vestido da tua glória. Adore a Deus.